Fala, turma, tudo bem? Aqui é o professor Cairo Pontes, da Educare, professor de Didática, Legislação e Conhecimentos Educacionais. E a nossa aula de hoje será sobre LDB na banca US, especificamente na US. Nós vamos resolver alguns exercícios, eu vou comentar as questões para vocês de vários níveis. Se você vai prestar algum concurso ou seleção e a banca examinadora é a SEV US, saiba que esses assuntos serão cobrados lá e, obviamente, caso você queira estudar de maneira profissional, pagando o que cabe no seu bolso, você vai clicar no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Nós temos cursos para a banca US, cursos de didática, legislação, de pedagogia. Então, você pode encontrar aqui esse material para você, basta clicar aqui abaixo, tá bom? Então, vamos lá para a aula, para a gente começar a resolver as questões preparadas. Vamos lá. Primeiríssima questão caiu no concurso de 2019 da Banca US e diz o seguinte: segundo a legislação vigente na educação brasileira, a educação escolar compõe-se de. Bom, sabendo que ela trouxe educação escolar, automaticamente já tem que vir na sua cabeça artigo 21 da LDB. O artigo 21 é o artigo mais cobrado da história dos concursos públicos. E esse artigo fala o seguinte, ó: os níveis escolares são educação básica e educação superior. Só isso. Esses são os níveis da educação escolar. E essa informação se encontra na alternativa D, educação básica e educação superior. Esse tipo de questão é conhecido, né, e compreendido como uma questão de um nível mais acessível, exatamente porque esse artigo ele é muito famoso já na LDB. Se você ainda não conhecia, deixa gravado, porque, resumidamente, ele só fala isso aqui, tá bom? Então, alternativa D. Vamos para a segunda questão. De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a educação escolar deverá o quê? Vamos nós. A. Estar totalmente desvinculada do mundo do trabalho. B. Vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. C. Importar-se somente com o mundo dentro da escola. E D. Afastar-se das famílias, dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e das manifestações culturais. Veja bem, essa questão, se você pegar e ter um pouquinho de conhecimento educacional, dá para acertar também sem saber do que se trata a lei. Veja bem, estar totalmente desvinculada do mundo do trabalho, expressões totalitárias, ó, total, desvinculada, está errado. O parágrafo 2º do artigo 1º da lei vai falar sobre isso aqui, ó, vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Se você estiver assistindo essa aula e pensar, professor, achei essa questão muito fácil, é porque você já tem essa informação, você já tem muito mais ou menos sobre isso, mas algumas pessoas não têm e está tudo bem. Mas sim, ela é uma questão acessível por conta dessas expressões. Olha o C, importar-se somente com o mundo dentro da escola. Não faz sentido, né? Somente, ó, mais uma expressão totalitária. E outra, o mundo dentro da escola muitas vezes é um reflexo do que acontece fora e vice-versa. Então, nós precisamos realmente vincular toda experiência extraescolar ao que nós estaremos ali fazendo dentro da escola. Não dá para se importar apenas com o que está ali dentro, tá bom? E de afastar-se das famílias. Isso aqui talvez nunca funcione. Nós precisamos de parceria com as famílias. Por isso que é a alternativa B de bora aprovar. Vamos para a questão 3. No que concerne aos princípios e fins da educação nacional, Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes básicas da educação, assegura a... O que é que nós estamos falando aqui sobre os princípios? Alternativa A, diferenciação do acesso à informação. Diferenciação por quê? Nós precisamos realmente fazer com que a informação chegue para todo mundo e chegue do jeito certo. Então, não posso diferenciar isso que não é princípio. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura.
o pensamento, a arte e o saber, para completar, né? A alternativa B já é o nosso gabarito. Olha que legal. Nós precisamos ter uma ideia de liberdade desse aprendizado. Liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e divulgar a cultura. Essas liberdades, elas fazem com que os professores e todos os outros profissionais da educação consigam utilizar do seu criativo para fornecerem as melhores experiências de aprendizagem, seja utilizando a dança, o teatro, a música, o esporte, o cinema e várias outras expressões que nós temos disponíveis, de acordo com a expertise de cada pessoa. Então, a alternativa B é o nosso gabarito. Olha o C. Existência apenas do ensino público. Outra expressão totalitária, né? O apenas. E outra coisa, existem também escolas privadas, não existem? Então não dá para dizer apenas ensino público. E D, participação restrita nas manifestações culturais pedagógicas. Mais uma expressão totalitária, restrita. Restrita àquele único público. Não dá para restringir essa participação nas manifestações culturais. Tá bom? Então, gabarito item B. Mais uma informação. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal e acompanhe as novidades. Tem muita aula aqui disponível para você. São mais de 350 videoaulas até o momento desse vídeo, dessa aula aqui. Por isso, clica aí para se inscrever e clica em ativar o sininho. Clica todas. Essas notificações, elas te ajudam a receber a notificação do YouTube toda vez que a gente entrar ao vivo em alguma live ou publicar um vídeo novo. Assim você fica acompanhando e não perde nenhuma aula, assiste logo na hora. Então clica aí e se está gostando da aula até aqui, já clica no gostei, porque o YouTube vai fazer o trabalho também de te enviar mais conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? Então vamos lá, bora continuar. Questão 4 diz o seguinte: conforme a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a educação infantil será ofertada em creches ou entidades equivalentes para crianças na faixa etária D. Turma, é o seguinte, você está vendo a questão de educação infantil e pode pensar, mas eu não sou da pedagogia, eu não vou fazer concurso para educação infantil. Mas LDB pode cair para a parte geral e para a parte específica de várias áreas. Lá dos serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, para trabalhar ali na educação, até o cargo de professores. Então, não se restringe a uma única etapa, a um único curso, a uma única modalidade. Não. LDB está de olho em toda a educação. Então, pode aparecer na parte geral do seu concurso, mesmo se você não for da pedagogia ou se você não for da educação infantil. Então, fica atento a essa informação. E a educação infantil se divide em duas subetapas, que nós vamos chamar de creche e a segunda pré-escola. A creche, quem está na creche? Crianças de 0 a 3 anos. Quem está na pré-escola? Crianças de 4 a 5 anos. Em uma outra época, alguns anos atrás, já foi até 6 anos a pré-escola, mas não é mais. Depois da reforma, nós tivemos 4 a 5 e 6 anos já é ensino fundamental, anos iniciais. Então, ó, essa aqui é a divisão. Sabendo disso, você vai buscar essa informação na questão e a alternativa correta é o item B. Parece combinado, né? Ó, a maioria aqui, item B, não vai marcar só B na sua prova, não, viu? Você pode errar alguma coisa aí. Muito cuidado com isso. 0 a 3, ó. Creche. Beleza? E mais uma informação importante: a creche vai ser ofertada, mas ela não faz parte da educação básica obrigatória. A educação básica obrigatória começa aqui na pré-escola, a partir dos 4 anos. Tá bom? Vamos nós. Questão 5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece no seu artigo 8º que, abre aspas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. No caso da União, deixou claro aqui de quem que ela quer falar, né? Esta tem como uma das atribuições. Vamos lá, atribuição da União. A. Articular os diferentes níveis de sistemas e exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Bom, já achamos aqui o nosso gabarito, que é a alternativa A de aprova mais. Veja bem,
nós temos vários sistemas, vários entes federados. E o dever da União, o compromisso dela, é exatamente fazer essa articulação, ó, dos diferentes níveis e sistemas, porque nós temos vários. E alguém precisa gerenciar, alguém precisa articular um ao outro. Quem faz isso é a União. Além disso, ela exerce função normativa, que é exatamente, ó, norma, lei, a função de legislar, de colocar regra, é também da União. Redistributiva, de redistribuir, principalmente as questões técnicas e financeiras. E supletiva, de suprir caso falte, em relação às demais instâncias educacionais. Então, ela realmente tem muita responsabilidade. O B fala sobre assumir a oferta da educação básica em todos os níveis e modalidades, garantindo o direito à educação de todos os brasileiros de 0 a 17 anos. É errado, porque nós temos as divisões, as responsabilidades de cada ente federado. Ente federado são municípios, estados, Distrito Federal e a União. Cada um tem a sua responsabilidade de oferta. Por isso que a União não pode ofertar tudo. Município, oferte educação infantil e ensino fundamental. Estado, Distrito Federal, assegure o ensino fundamental e oferte com prioridade o ensino médio. E a União, deixa que eu cuido aqui dos institutos federais, que tem ensino médio também, mas tem a parte de educação superior. Deixa que eu cuido das universidades federais. Então, cada um tem a sua responsabilidade, tá? E lembrando, né? Além disso aqui, ó, de assumir essa oferta toda está incorreto, não é de 0 a 17, e sim dos 4 aos 17. Lembra da educação básica obrigatória? Tá bom? C. Financiar a educação básica com recursos provenientes de impostos e apoiar os sistemas de ensino com ações complementares. Não, é errado também. Nós temos uma lei sobre o financiamento da educação, que é o Fundeb. Fundeb. Dessa lei é que tem o pagamento dos profissionais da educação básica dentro dos estados, municípios e o próprio Distrito Federal, tá? Então, o Fundeb é uma lei que vai assegurar o pagamento dos profissionais e também a manutenção e o desenvolvimento do ensino da educação básica. A União não entra aqui, a União entra como forma de complementação da União. O pagamento dos profissionais da União, quem paga é a própria União e não o Fundeb, tá bom? Mas isso aqui é um tema para uma outra aula e caso você queira, comenta aqui nessa aula a palavra Fundeb, que eu preparo algo especial sobre essa lei para você, tá? E a alternativa D fala garantir a colaboração técnica e financeira aos estados e municípios na oferta da educação básica pública sem restrições. Aí alguém pode até marcar essa e errar, né? Por um pequeno detalhe. Veja bem, a alternativa A disse exatamente os termos da lei. Ela utilizou os termos da lei direitinho, as funções, ó, normativa, distributiva, supletiva. E aqui falar algo parecido, ao garantir a colaboração técnica e financeira aos estados e municípios na oferta de educação básica pública sem restrições. Existem restrições. Não dá para a União gastar livremente o dinheiro todo. É preciso ter restrições, é preciso ter uma limitação nesse sentido de gastos, porque precisa existir um teto, não pode ficar sem teto. Por exemplo, voltando aqui ao Fundeb, a União vai entrar como complementação desse Fundeb. Então, já é uma forma de ela ajudar. E essa complementação, ela tem uma progressão até chegar no percentual desejado no ano de 2026. E caso, quando chegar nesse percentual desejado, lá em 2026, nós teremos um marco, ó, chegamos até aqui. Eu posso ajudar com mais? Posso. Eu posso ajudar mais um pouquinho, mas aqui é o meu limite. Ela deixa claro no Fundeb, tá bom? Vamos nós para a questão 6. Diz o seguinte: elaboração do PPP de um estabelecimento de ensino é uma exigência da LDB e deve ser um documento elaborado com a participação de técnicos da Secretaria da Educação? Não, estamos falando de um documento escolar, de um documento que cada escola possui. Cada escola possui o seu. Portanto, adivinha? Se é um documento da escola e cada escola possui o seu,
Os profissionais que estão dentro daquela escola é que vão elaborar, fazer modificações, adequações. Então, não pode ter técnico da Secretaria de Educação, de jeito nenhum. E sim a participação dos profissionais da educação da escola. C, do gestor escolar e de técnicos da Secretaria de Educação. Errado. D, de professores e de técnicos da Secretaria de Educação. Errado. Estamos falando desses profissionais junto, vamos colocar o sinal de mais aqui, ó, junto à comunidade escolar, que são os pais, os alunos e todos os demais profissionais da educação que estão trabalhando lá na escola. Tá certo? Questão 7 fala o seguinte: atende ao seguinte enunciado. A LDB estabelece que a União, Estados, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração, sempre nessa parceria, os respectivos sistemas de ensino. Nessa organização, cabe ao sistema de ensino municipal, o PA, ela destacou de qual sistema ela quer falar. 1. Oferecer o ensino médio à demanda manifesta ainda não atendida no município? Não, a educação infantil é que vai ser oferecida e a prioridade do ensino fundamental. 2. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Correto esse 2. Por quê? Porque são regras complementares para o seu sistema de ensino. Aí está correto. 3, ó. Oferecer educação infantil e crédito para a escola e com prioridade no ensino fundamental. Correto. E 4. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e municipal. Estadual está errado. Se é do Estado, os estados que vão assegurar e vão assumir, e não os municípios. Por isso, apenas 2 e 3 estão corretos. E a questão 8, para a gente fechar, vamos lá. Conforme o que estabelece o artigo 18 da LDB, os sistemas municipais de ensino são compostos por A. Conselhos escolares, grêmios estudantis e núcleos gestores das escolas. Será? B. Conselho do Fundeb, representação da sociedade civil e unidades escolares. C. Instituições próprias municipais de ensino fundamental, médio e de educação infantil. Instituições de educação infantil pertencentes à iniciativa privada e órgãos municipais de educação. E D. Escolas, conselhos comunitários de atuação social e representação de pais, mestres e alunos. Turma, essa questão talvez a mais difícil. O gabarito é a alternativa C. Mas, professor, você disse agora que o ensino médio é uma responsabilidade dos estados. Sim, é. Porém, quando estamos falando de sistemas municipais de ensino, ele vai considerar aquilo que vem também da iniciativa privada. E existe um texto da lei que diz que, inclusive, o ensino médio pode até ser ofertado pelos municípios. Mas isso quando? Quando toda a rede estiver plenamente atendida. Não está faltando escola para ninguém, as escolas estão funcionando, tudo certo, pode ofertar ensino médio. Inclusive, pode até ofertar em um único sistema junto com o Estado, uma parceria com o Estado vigente. Pode. Porém, normalmente isso não acontece, né? Normalmente é cada um com o seu, mas o médio aqui, ele entra também como uma instituição que se torna responsável dentro dos sistemas municipais. Cuidado para não confundir. Uma coisa é as incumbências, as responsabilidades. Lá nos artigos 11, nos artigos 12, 10, 8, 9, que fala das incumbências. E outra coisa é sistemas de ensino, tá bom? Por isso que é a alternativa C. E assim a gente fecha a nossa aula, tá? Ó, tá aqui o gabarito aqui para você. Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou, deixa o like aí e deixa o teu comentário também, tá bom? Fique com Deus. Grande abraço, até a próxima aula. Valeu!